Oi, pessoal, tudo bem? E aí, já copiaram a aula lá no plano de aula? O prof disponibilizou a 1h30. E fizeram a correção dos exercícios anteriores, da aula anterior? A prof deixou o gabarito com vocês. Pessoal, se vocês sempre fizerem as coisas na ordem que as profs deixam organizados lá no nosso grupo de WhatsApp, vai dar tudo certinho, beleza? E qualquer coisa, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Certo, gente? E olha só, hoje nós vamos estrear o livro 2 da Anglo em Matemática. Viu só? Já chegamos ao livro 2. Todo mundo pegou ele no colégio naquela sexta-feira? Beleza? Gente, lá no plano eu já coloquei para vocês que ele começa no capítulo 10. Só que o capítulo 10, que vai falar sobre o sistema binário, ele tem muitos jogos e vai ser muito legal de fazer em prática na sala de aula daqui a pouquinho, tá? Então, por isso, nós vamos direto ao capítulo 11 agora e deixaremos o capítulo 10 para quando nós voltarmos às atividades normais em sala de aula. Combinado? Bom, do que trata o sistema de numeração decimal? Ele vai nos reportar aquilo que vocês já aprenderam desde o primeiro ano. Na verdade, desde a educação infantil. Só que não sabiam os nomes, mas já aprenderam desde lá, que são as ordens e as classes dos números. Vamos então ao que vocês já aprenderam. Vamos rever então. Gente, quando vocês estavam lá na educação infantil, lá no primeiro ano, vocês contavam os números 1, 2, 3, 4, até o 10. Ou seja, vocês estavam aprendendo as unidades. Até que teve o dia que vocês chegaram ao 10, ou seja, descobriram a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Eu lembro bem que lá no primeiro ano, as duas turminhas jogavam 10 não pode. Foi aí que nós trabalhamos as dezenas. 10, 20, 30. E lembro da alegria de vocês no dia que nós fizemos o trabalhinho do 100, quando nós chegamos na centena, que era a terceira e última ordem da classe das unidades. Isso tudo vocês trabalharam no primeiro aninho de vocês. No segundo, no terceiro e no quarto, vocês foram para a classe dos milhares. E aí vocês conheceram o 1000, o 10.000, o 100.000, ou seja, chegaram à unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, ok? Trabalharam ao todo duas classes. Classe das unidades, onde tem a primeira, a segunda e a terceira ordem, unidade, dezena e centena, e a classe dos milhares, onde vocês terão a quarta, a quinta e a sexta ordens, ou seja, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ok? Também conhecidas como primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Mas vocês sabem bem que os números não terminam em 999.999. Aliás, vocês já sabem que os números são infinitos. Então, agora, no quinto ano, nós vamos dobrar essa tabela. Exatamente, dobrar. Das duas classes que vocês trabalharam até então, nós vamos trabalhar 4. Vamos conhecer, então, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Pessoal, assim como os números, as classes também são infinitas.
elas não têm fim. E as ordens seguem as classes, porém, sempre teremos 3 ordens, e apenas 3 ordens dentro de cada uma das classes. Ou seja, já vimos na unidade nos milhares e segue nos milhões. Unidade de milhão, 7ª ordem, dezena de milhão, 8ª ordem, centena de milhão, 9ª ordem. Não é diferente nos bilhões. Unidade de bilhão, 10ª ordem, dezena de bilhão, 11ª ordem, e centena de bilhão, 12ª ordem. E aí vocês me pedem, mas para aí, prof, este ano sim, mas vocês vão ver depois os trilhões, quatrilhões, quintilhões e assim por diante, infinitamente como os números, ok? Gente, também no nosso plano, nós tínhamos um texto muito interessante para ler, um texto da página 209, que falava sobre África, um continente com muitos povos. Nesse texto que vocês já devem ter lido a 1h30, vocês encontraram números maiores do que a classe dos milhares, ou seja, que iam além das classes dos milhares. E esses números estão reproduzidos na atividade 1 da página 210. Acompanhe aí pelo livro, e a prof reproduziu esse quadro também aqui no da prof, certo? O que nós vimos de riquíssimo, então, de informações nesse texto? A África, o continente africano, ele, em 2013, são esses dados aqui, ele atingia a 2ª maior população mundial, exatamente, perdia apenas para a Ásia, certo? Então, o continente africano, o 2º maior em população, beleza? Com quantos habitantes? E estava lá no nosso texto, 1.111.000.000 de habitantes. Isso mesmo, gente. Olha só a população da África. 1.111.000.000 de habitantes. E também, lá no texto da página 209, vocês viram que a Nigéria é o país da África com a maior população, ou seja, 170 milhões de habitantes, novamente passando da classe dos milhares que vocês conheciam até então. 170 milhões de habitantes. E ainda trazia uma última informação, que o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de pessoas de cor negra. Porque desde 1500 vieram para o Brasil mais de 4 milhões de negros, ok? Essas informações todas foram reproduzidas aqui, nós vamos iniciar o nosso trabalho agora, sem antes deixar de contar uma novidade para vocês. Nesse livro 2, vocês terão 2 anexos de matemática, isso aí, 2 anexos. Vocês podem procurar lá atrás no livro de vocês. O anexo 1, nós já vamos começar a trabalhar agora, tá? Que é uma tabelinha que tem justamente as classes para vocês, dos bilhões, dos milhões, dos milhares e das unidades. Então, quando não tiver espaço no próprio exercício, vocês podem colocar os números aqui para conseguir fazer melhor a leitura, analisar quantas classes tem no número e também quantas ordens tem. E ainda, se a classe está completa ou não, ok? Por exemplo,
Se um número compreende a unidade, a dezena e a centena de milhão, a gente diz que está completa a classe dos milhões. Mas se, como esse nosso último exemplo aqui, só chegar até a unidade, ela não está completa naquela classe. Nós teremos exercícios sobre isso também. Eu vou pedir que essa tabela, gente, vocês utilizem lápis e escrevam fraquinho com ele, para que depois vocês possam apagar e reutilizar várias vezes, certo? Vamos lá então. Hoje a prof vai fazer junto com vocês o exercício 1, nós vamos comentar, depois vocês vão preencher, tá? O exercício 1 e o exercício 2. E aí eu vou explicar os demais que ficarão de tema de casa. Vamos lá então? Número 1. O número 1 diz: em 2013, a população do continente africano era de 1 bilhão e 111 milhões de habitantes. Letra A está perguntando: quantas classes e ordens tem esse número? Vamos ver então. Quantas classes? Ele passou pela classe das unidades, ele passou pela classe dos milhares, ele passou pela classe dos milhões e ele chegou à classe dos bilhões. Então, são 4 classes. Quantas ordens? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou olhamos direto aqui, 10ª ordem, certo? Então, a resposta da letra A são 4 classes e 10 ordens. Tranquilo, gente? Fácil, né? A letra B já é com vocês agora. Quem está escrevendo direitinho, escreva a leitura desse número. Então, agora vocês vão colocar lá 1, certo? 1 bilhão e 111, cento com C, 11 com Z, milhões de habitantes, ok? 111, certo? 1 bilhão e 111 milhões de habitantes. O número 2 é aquela questão da Nigéria. A Nigéria, a gente já viu que é o país com maior população da África, tem cerca de 170 milhões de habitantes. Novamente a pergunta, letra A. Quantas classes e ordens tem esse número? Classes. Passou pela das unidades, passou pela dos milhares e chegou a dos milhões, mas desta vez não a dos bilhões. Então, 3 classes. Quantas ordens? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olhamos direto aqui, ó. Quando a gente coloca na tabela, facilita bastante. Vem para cá, 9ª ordem, então 9 ordens. Ok, gente? O número 3 em diante agora é com vocês. No número 3 vai ser a questão dos negros que vieram para o Brasil. Então, 4 milhões, certo? E aí está pedindo aquilo que eu comentei há pouco. Esse número tem todas as classes completas? Vocês vão olhar se está tudo completinho. E a letra B. Escreve esse número com todas as suas ordens. Vocês viram que aqui ele foi abreviado, foi colocado em palavras. 4 milhões. Mas vocês vão botar o 4 e os zerinhos até completar todas as ordens, certo? O número 4. O número 4 traz dados bem interessantes sobre a quantidade de pessoas negras, pretos, pardos no Brasil. E esses valores têm espaço aqui, não preciso usar o anexo nessa questão, para vocês completarem esses valores no quadro e depois vocês vão escrever como se lê. O número 5 também está tratando de dados do IBGE de 2013, mas agora aqui do Brasil,
E vocês vão colocar também, assim como o 1 e o 2, quantas ordens e quantas classes, tá? O nome da primeira classe, o nome da segunda classe e o nome da terceira classe. E vão escrever na letra E o valor que cada algarismo, dependendo, o valor que ele ocupa dependendo da ordem que ele se encontra. Então, aqui, pessoal, nessa questão aqui, o 3. Se o 3 está ocupando a ordem das unidades de milhar, é porque ele vale 3.000. O 8 nesse número, ele está ocupando a ordem da dezena das unidades. Então, ele vale 80. E assim por diante, certo? E aqui no número 6, que é o último de hoje, os números estão decompostos. Vocês é que vão ver que número vai formar, certo? Por exemplo, 6 unidades de milhão. Vocês vão lá para o anexo, na unidade de milhão vocês vão colocar o 6. Mais 4 unidades. Então, só lá nas unidades vai o 4. E ali no meio vocês vão completar com zeros. Quando não cita nada nas outras ordens, nós completamos com 0, para ver o número que formou. Beleza? Gente, façam agora esses exercícios do 3 ao 6. Completem no livro de vocês o 1 e o 2, quem não completou enquanto a prof ia explicando. E a prof estará com vocês de agora em diante pelo WhatsApp, certo? Vou deixar a imagem do quadro para vocês verem e até quinta-feira na nossa correção. Tchau, pessoal!